esta parashá em memória a Benjamin Ben Dov e Hannah Bat Tuvia Leilui Nishmat, oferecido por seus familiares e amigos. E, em agradecimento a Hashem por todas as bênçãos à família, Robson Ben Avraham e Teila Bat Sara, Shiriu, e a Victor Ben Avraham e família, Shiriu. O que de fato aconteceu no Monte Sinai? A resposta a esta pergunta pode mudar a tua vida. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Yitro. Quem era Yitro? Yitro era o sogro de Moisés. Você se lembra já da Parashá Shemot que Moshe levou a sua esposa Tzipora e seus 2 filhos de volta para Midian, para a casa de Yitro, o pai da Tzipora, que era avô dos filhos do Moshe, portanto, e eles ficaram em segurança em Midian, onde o faraó não podia fazer mal para eles. Então, agora o exército do faraó já tinha se afogado. O sogro de Moshe, Yitro, ouviu sobre os grandes milagres que Hashem fez ao abrir o Yam Suf e durante a batalha contra Amalek. E decidiu se juntar ao Bnei Israel e se tornar Yehudi, se tornar judeu. Será que isso aconteceu antes do Monte Sinai? Será que isso aconteceu depois do Monte Sinai? Isso é muito importante delimitar. Isso afeta completamente a abordagem que a gente vai ter, inclusive hoje, sobre a própria essência do judaísmo em si. Tem gente que acha que o judaísmo é só uma religião ou só uma ideologia. Não, o judaísmo é muito mais do que isso. O judaísmo abrange todos os aspectos da vida da gente. E o jeito que você encarar o judaísmo pode mudar totalmente se isso se aplica ou não a cada detalhe do nosso dia a dia. É fundamental a gente tentar descobrir o que aconteceu no Monte Sinai e se Yitro chegou antes, se Yitro chegou depois da revelação do Criador lá no meio do deserto para o nosso povo. Quando Yitro chega aos arredores do acampamento, o próprio Moshe vai recebê-lo. Como Moshe vai recebê-lo? Os mais importantes líderes do povo vão com Moshe. Quando todo o povo vê os seus líderes indo junto com Moshe receber alguém, vai todo o povo receber Yitro. E é uma das maiores honras que tem na história. Só comparável quando a gente vê na outra Parashá, quando todo o Egito vai e se curva junto com José para receber o pai de José, o patriarca Jacó. Isso a gente está nas Parashot anteriores. Vale a pena conferir os vídeos de antes. Moshe conta detalhadamente para Yitro tudo o que aconteceu até então. E Yitro, o maior especialista em cada uma das idolatrias e especialista em desmascarar tudo quanto era dogma falso, chega e diz o seguinte: agora eu sei que realmente este é Hashem. Eu sei que este realmente é o Criador. Esta é a verdade que a gente estava buscando até agora. Porque, que detalhe o toca mais é o seguinte: até então ele não tinha visto alguém ser punido com a mesma coisa que tinha querido fazer mal para os outros. Ou seja, os egípcios tinham querido afogar todos os meninos hebreus, achando que o Criador já não ia mais trazer o dilúvio para a terra. Quando eles vão lá e achando que não iam ser castigados afogando os meninos hebreus no Nilo, o Criador dá uma retribuição específica só para os egípcios, só para um povo, não para a humanidade toda, os afogando no mar. Nesse momento, todas as idolatrias caem por terra e o mundo está pronto para a revelação do Monte Sinai. As pessoas não estão mais brigando, o Criador trata curar todos os enfermos e continua aquela pergunta: o Yitro está ou não está já com o povo hebreu? A gente vai ver pela ordem do relato na Bíblia, Yitro já está dando uma dica para Yitro, já está aconselhando o seu genro Moshe e fala para ele: querido, tu não vai conseguir, é demais tu ficar julgando todos os problemas, todas as leis que o povo está tendo que enfrentar. Fica todo mundo numa fila de espera o dia inteiro. Eu sei que tu quer ajudar todo mundo, mas assim não é eficiente. Você tem que estabelecer juízes e mais juízes. Você vai escolher 70 juízes. Moshe escuta a dica do seu sogro, leva para o Criador, isso agrada o Criador, é instituído, e assim é que se aplica aquilo que a gente fala do Salomão, que aquele que aceita conselho é considerado sábio. Nesse momento a gente vê como é fundamental a pergunta. A propósito, vamos tomar um café para ficar bem animado, sempre fazendo a berrada do Chacol.
nesse ponto é que a gente vê que há uma divisão de opiniões. Porque Moshe já estava julgando as questões do povo, é porque a lei já estava transmitida. Então, se a lei já estava transmitida, o mais lógico é a gente deduzir que o Yitro só chegou, na verdade, foi um ano depois da revelação no Monte Sinai, quando já tinha acontecido todos aqueles episódios do Moshe ter subido no Monte Sinai para receber a Torá, já tinha corrido os episódios que nós vamos ver nas próximas parashot, que é bezerro de ouro, o período de arrependimento do povo, o período que o Moshe Rabbeinu sobe novamente para o Monte Sinai e finalmente vai receber as novas tábuas, né? E quando desce vai ser o Yom Kippur. Então só depois disso tudo acontecer é que o Yitro teria vindo e, portanto, isso já muda tudo. Logo, a gente vê que a revelação no Monte Sinai, parece mais logicamente ter ocorrido antes do Yitro aparecer. E, novamente, isso é fundamental para todos nós. Afinal de contas, é como se todo o povo hebreu, estando diante do Monte Sinai, está se convertendo ao judaísmo naquele momento. A partir de então, pessoas como Yitro sentem uma pulsão, uma motivação e querem, desde então até hoje, se somar ao povo hebreu. E aí, o processo que acontece ali no Monte Sinai se reproduz no nosso dia a dia. O que acontece no momento que alguém quer se aproximar da revelação divina? E isso realmente é algo que pode ser conscientizado através de uma meditação antes da oração todos os dias. E fica a dica, dá uma pensada, te dá conta com quem você está falando antes de pedir, e aí a quantidade vai importar menos do que a qualidade da tua tefilá, da tua ligação com o chefão. Afinal de contas, um exemplo de como isso se dá é no primeiro dia do mês Sivan. A gente vê que o Ben Israel chega lá no deserto do Sinai, porque no deserto, porque ali ninguém vai poder dizer que a Torá não é algo que não seria vigente para toda a humanidade. Ela é dada num morro como o Monte Sinai, mas é o mais baixo dos morros. E não só isso, também é um recado para toda a humanidade que vários povos tinham rejeitado a Torá porque isso mexia com o seu jeito de ser, com o seu ego, e o povo judeu falou assim: qual é a garantia que você vai nos dar? O Criador fala, né? Nós vamos oferecer nossos pais, nós vamos oferecer os nossos antepassados, nossa história, nosso patrimônio. Não. A Hashem não aceita o oferecimento do povo hebreu antes que o povo hebreu fala: tá bom, nós nos comprometemos a transmitir isso para os nossos filhos, eles vão ser a nossa garantia. Ah, não, então eu vou dar a Torá para vocês. Humildade, Bitul Torá. Você, sim, eu quero ser livre, eu não quero ser mais escravo de ninguém, só de ti, meu Criador. Nesse momento você se torna livre em relação a qualquer outra força, porque se você está com o chefão, se você é sócio do chefão, se você se submete à vontade do chefão, certamente toda a criação que é feita pelo chefão vai se submeter à tua vontade. Submete a tua vontade à do Criador, para que a vontade dos outros submeta à sua. Então, no terceiro dia de Sivan, Moshe já se aproxima do Monte Sinai e conta para Hashem que o povo judeu já concordou em aceitar a Torá, mas eles querem que Hashem fale diretamente com eles. Ah, é? Então, Hashem fala: tudo bem, mas então eles vão ter que se purificar, vão ter que por um tempo se afastar um tanto dos vínculos com este mundo, do seu materialismo e do relacionamento com a família, com seus bens, etc. Nada disso deve encostar no Monte Sinai. E no quarto dia, Moshe lhes dá as dicas de como se afastar do Monte Sinai, como deve fazer para isso. E no dia do Matan Torá, era um Shabat, era o sexto dia do mês de Sivan. Outros dizem que foi no domingo, que foi o sétimo dia do mês de Sivan. O ano é incontroverso, é o 2448 da criação do ser humano, segundo a contagem bíblica. Todos agora iriam ouvir o próprio Criador falando. Mas o que acontece? Quando o Criador começa a falar, vem uma belíssima pergunta e vem um versículo que as pessoas podem se enroscar, porque Hashem deu todas as ordens, preparativos, etc, etc. E aí a gente vê no versículo 25 do capítulo 19 de Shemot, Moshe desce ao povo e diz para eles. Aí começa o capítulo 20, no qual todo mundo fica de pé na sinagoga, está recebendo os 10 mandamentos, e fala assim, ó: Hashem
Hashem falou todas essas palavras dizendo, e aí começa a falar, eu sou teu Deus, etc, etc. Por que é colocado assim? Justamente para que os tolos que querem só ficar na literalidade da lei se enganem e achem que foi Moshe quem ficou falando tudo, que não foi uma revelação divina. Já uma interpretação que entende que é uma revelação do Criador e que a parte escrita é só um lembrete de toda a revelação que ali ocorre no Monte Sinai, onde todos os mandamentos são ditos todos de uma vez. Claro que nenhum ser humano faria algo desses. Todos os mandamentos primeiro circundam a cabeça de todo mundo. E quando cada uma dos milhares, 600 mil judeus, pais de família, até aqueles 3 milhões de pessoas aceitam, aí é que os mandamentos vão e se fixam nas tábuas. O Monte Sinai é translúcido acima da cabeça deles. E o Criador fala, vocês vão aceitar isso aqui? Ou senão, vocês são livres. Não querem aceitar, acaba aqui mesmo. E o pessoal repete de novo. Nascer Benishma. Claro, eles não queriam que o morro caísse em cima da cabeça deles? Não, não é só isso. É que o Criador falou, é que não basta só vocês estarem me escolhendo isso aqui, aquilo ali, não, isto sim, não. É o pacote todo. Vocês estão casando com o Criador. Vamos nessa? Vamos. Então tá. Chama-se revela para cada um de nós. Nascer Benishma. Vamos praticar. A prática é o principal. Depois vem o discurso. E o entusiasmo que vem quando o Criador fala, eu sou teu Deus, aquele que te tirou do Egito. As pessoas ficam tão tomadas de entusiasmo que as almas partem. Então passa um espírito de ressurreição e as pessoas voltam. Segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. De novo as pessoas ficam tão entusiasmadas que morrem e voltam um espírito de ressurreição. Depois de tanto morre e ressuscita, as pessoas... Não, Moshe, a partir daqui então você fala e o Criador repercute aquilo tudo por Moshe. E Moshe vai transmitindo para cada uma das pessoas, cada um daqueles mandamentos. O que era normalmente visto era como se escuta. É que normalmente se escuta era visto, ou seja, este mundo material onde a gente só ouve falar da santidade era totalmente ao contrário, né? A gente estava tão na santidade que a gente ouvia falar deste mundo e via a santidade ela mesma. Era como se o Monte Sinai estivesse translúcido diante de nós. Isso tudo só foi obtido depois de um debate no qual Moshe ficou muito amigo dos anjos, porque os anjos falaram, poxa, a Torá é o projeto pelo qual o mundo foi feito milhares de anos antes, nós vamos passar para os seres humanos. E Moshe fala, mas vem cá, não terás outros deuses diante de mim. Vocês anjos têm idolatria? Não tem. Aqui vocês estão diante de Deus. Ou então, respeite teu pai e tua mãe, vocês têm pai e mãe, né? Não adulterarás, vocês casam. E os anjos, é verdade. Ou seja, principal é a ação. E a gente, portanto, vê os outros 10 mandamentos. Não terás imagens diante do Criador. Terceiro mandamento, não mencionar o nome do Criador para jurar em falso ou sem necessidade. Quarto mandamento, guardar o Shabat, mandamento primordial para o povo hebreu. Quinto mandamento, honrar o pai e a mãe. E aí a gente tem a primeira tábua, onde a gente tem os 5 mandamentos entre o Criador e o ser humano. E a partir daí a gente tem equivalentes a cada um deles, que são os mandamentos que o Criador faz, de como os seres humanos devem se respeitar uns aos outros. Portanto, relativamente ao primeiro mandamento de acreditar que Hashem é único, vem o 6º mandamento de que é proibido assassinar. Quanto ao segundo mandamento, entre o ser humano e o Criador, Hashem diz para a gente não servir outros poderes, vem o 7º, proibido cometer adultério. Ou seja, a gente tem que ser fiel para o cônjuge, para a pessoa com quem a gente está construindo a vida junto. Quanto ao terceiro mandamento, que fala de que a gente não pode mencionar o nome do Criador em vão, não jurar em falso, né? Tá dizendo o quê? O 8º mandamento, de que a gente não pode sequestrar ou roubar. Quanto ao 4º mandamento, de guardar o sagrado Shabat, entre o ser humano e o Criador, entre o Criador e o ser humano, vem o quê? De que a gente não pode prestar falso testemunho diante de um tribunal, etc. Ou seja, porque o Shabat é, portanto, um ot, é um sinal de que a gente está ligado ao Criador. Portanto, é por isso que a gente não usa o tefilim no Shabat. Porque o tefilim é um outro, é um sinal, é um lembrete. Então você já está lembrado, é um sinal que você está junto com o Criador, é o Shabat. E por último, correspondendo ao 5º mandamento de honrar o pai e a mãe, a gente tem o 10º mandamento, que é o de tentar obter alguma coisa de outra pessoa se ela não quiser vendê-la. Ou seja, é o lotar mod, a gente não deve cobiçar o que é do próximo. E qual é a dica que tem do lotar mod, não cobiçar o que é dos outros? É simplesmente por agradecer, porque o que a gente tem, seja
seja de inteligência, seja de honra, seja de sabedoria, é o que a gente precisa. E como se diz no Pirkei Avot, não invejas a mesa dos poderosos, porque a tua mesa é a melhor mesa de todos. Pensando bem, dizem nossos sábios, se a gente cai nessa de querer invejar o que é do próximo, a gente tem que ver que o pacote vem inteiro. Então, se aquela pessoa tem aquilo que eu não tenho, também ela tem várias coisas que eu não queria ter. Então, trata de pensar bem sobre o que você pede para o Criador. Nesse sentido, a gente vê também que a Torá tem 620 letras nos 10 mandamentos. E essas 620 letras nos lembram que os 10 mandamentos abrangem 613 preceitos, que se a gente for ler a Torá com calma, Maimônides destrincha cada um deles, e mais 7 que são aqueles deduzidos pelos nossos sábios a partir disso. Quais são estes 7 preceitos deduzidos pelos nossos sábios? São os seguintes: fazer o Hallel, que é um cântico de agradecimento em várias ocasiões festivas, as bênçãos que a gente faz antes de comer. Como é que a gente pode comer ou beber alguma coisa sem pedir licença para o Criador que está nos dando as coisas? A gente precisa mostrar gratidão por tudo, óbvio, né? Pegar o Criador de sócio, lavar as mãos antes de comer, para estar puro, como se estivesse diante do templo, fazer Eruv, ou seja, a cerca do Shabat. As velas do Shabat são o 5º desses mandamentos dos sábios. A 6ª é o Purim, ou a Megillah, o relato da história de Esther. E por último, Hanukkah. Isso tudo então dá os 7 mandamentos dos sábios e mais as 613 mitzvot, dá 620, número de letras dos 10 mandamentos. Por último, e não menos importante, a gente vê que são dados a partir daí várias dicas práticas. Por exemplo, não se subirá no altar a não ser através de rampas e não de degraus. Para quê? Para não envergonhar sem recato as pedras do lugar onde a gente reza. Aliás, a gente nem deve rezar sobre pedras, não é isso? A gente precisa sempre rezar sobre um tapete, alguma coisa que mostre respeito para cada uma das criaturas. Imagina quanto mais o Criador. Se a gente precisa respeitar uma criatura como uma pedra, imagina o respeito e o carinho que a gente precisa dedicar para uma pessoa com que a gente convive de perto. Seja a esposa, seja o esposo, seja os filhos, seja os pais, seja o vizinho, o zelador, seja o chefe, cobrador do ônibus. Gente, é um convite à revelação no Monte Sinai, a transformação da gente a partir de agora, com entusiasmo, com pegada, com alegria. A gente que, entendendo, o Yitro chegou um ano depois da revelação do Monte Sinai, cada um de nós deve agradecer se já nasceu como parte do povo hebreu e foi convertido lá no Monte Sinai, ou agradecer porque neste momento decidiu fazer parte do povo hebreu, ou decidiu seguir as 7 leis de Noé, ou decidiu de qualquer maneira dar um propósito melhor e realizar plenamente a tua vida. Então, portanto, fica a dica: seja feliz agora, seja feliz como servindo as pessoas. Este é, portanto, o recado que a gente tem a dizer na Parashá Shavua Yitro. Trata de não perder nenhuma oportunidade de realizar os melhores propósitos da tua vida, e o momento para isso é agora. Trata de realizar agora o melhor propósito da tua vida. Vê e agradece os talentos que o Criador te confia e seja desde já a melhor versão de você mesmo. Te inscreve no nosso canal, aperta aí no sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Entra em contato já para fazer parte dos nossos grupos privados aí fechados de estudo. Vem e entre em contato nesse e-mail aí que a gente tem na descrição do vídeo para ver como fazer parte da nossa turma e deste movimento que a gente agradece demais ao Criador. Já tem trazido inúmeros depoimentos mostrando que está transformando vidas. Shalom de Israel e desde já, Shabbat Shalom.